nome é Professor Batata e eu sou professor de Química. E o assunto de hoje, soluções. Para falar de soluções, eu vou falar primeiro o que é uma dispersão. Uma dispersão nada mais é que uma mistura. Uma mistura onde, é claro, eu sempre tenho dois componentes. O disperso, que está em menor quantidade, e o dispersante, que está em maior quantidade. Nos três exemplos eu coloquei dispersos diferentes, escolhi água como dispersante. Aqui eu coloquei areia, no segundo eu coloquei clara de ovos e no terceiro eu coloquei uma colher de sal de cozinha. Depois de agitado, os sistemas se apresentam com esse aspecto, diferente um do outro. Nesse caso, eu consigo ver o disperso no dispersante. E aqui eu não consigo ver o disperso. O que diferencia, então, uma dispersão da outra é o tamanho médio das partículas. Nesse primeiro caso, o tamanho médio das partículas é tão grande que eu consigo ver. Esse tamanho tão grande é maior que 100 nanômetros. E lembrando que 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Nesse terceiro caso, onde eu coloquei o sal de cozinha, o tamanho é pequeno. É tão pequeno que eu não consigo ver o disperso no dispersante. Esse tamanho é menor que 1 nanômetro. E aqui eu tenho uma situação intermediária, onde a clara de ovos seria meu disperso e o tamanho estaria entre 100 nanômetros e 1 nanômetro. Então, o que diferencia é o tamanho. Nesse caso, eu tenho um aglomerado de átomos, moléculas, partículas. Nesse caso, eu tenho uma suspensão. Um exemplo de suspensão é o leite de magnésio. É uma suspensão. Nesse caso, eu poderia falar de uma coloide. E um exemplo seria maionese. E aqui eu poderia falar de um exemplo mais comum, o soro fisiológico. O soro fisiológico, então, para nós vai ser a solução. O que seria, então, uma solução? Uma solução é uma mistura homogênea, onde o disperso e o dispersante ganham nomes diferentes. O disperso se chama soluto e o dispersante se chama solvente. Como eu não consigo ver o soluto no solvente, eu tenho um processo aqui que é chamado de solvatação. Então, para representar a solvatação, eu vou fazer um esqueminha. Lembrando que eu estou usando NaCl, que formam íons. Na+, Cl-. E esses íons vão ficar rodeados por moléculas do solvente, que no caso é a água. Observe também a orientação dessas moléculas. A parte positiva seriam os hidrogênios. A parte negativa, oxigênio. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Isso daqui é solvatação. Na próxima aula continuaremos com outros assuntos.